Mozão, por favor, me salva dessa humilhação. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Não vou mais te incomodar. Beijo! Então, Note, é engraçado porque eu nunca tinha imaginado fazer um podcast. A ideia, ela começou como um IGTV e já tinha uns 3 episódios gravados, mais ou menos, gravado, tipo, no celular, assim. Esse daqui, amor, nem nos meus sonhos mais wildest dreams are Taylor. Eu nunca poderia imaginar que isso poderia acontecer, porque eu acho que... Eu comecei nesse mundo do podcast porque era o formato que fazia mais sentido. Eu queria que tivesse a opção de áudio e vídeo, que é, obviamente, uma coisa que eu gosto muito. Mas eu acho que... Um ano depois, eu tô muito feliz que eu escolhi esse caminho. Eu tô muito feliz que esse projeto está sendo realizado. Eu acho que, enfim, com a qualidade que ele tá tomando, com os convidados que a gente tá conseguindo, é muito surreal pra mim, mas... Assim, pensar que a gente ainda tá no primeiro ano, o que vai vir nos próximos me deixa muito animada e muito... aquele friozinho na barriga, sabe? Eu também tô muito animada. E agora eu queria trazer um pouquinho pro passado. Então, falando da Vitória de 3 anos atrás, a gente sempre foi muito comunicativa e eu queria saber se você acreditava que a gente teria a autoconfiança para começar o nosso próprio podcast. Você sempre soube que você ia trabalhar com comunicação? Então, eu acho que a gente tem algumas perguntas aí dentro de uma. Tô bem feliz, mas se eu desviar um pouquinho, você me fala. Eu acho que 3 anos atrás eu estava um alface com alga morna. Assim, uma coisa murchinha, feia, reage. Porque eu tinha acabado de voltar da faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu nem imaginava, assim, em trabalhar com o Instagram, quem dirá com comunicação, quem dirá entrevistando pessoas, assim. Eu acho que isso realmente foi uma construção muito dia a dia, ano por ano. Eu sempre gostei de falar, que nem vocês viram no podcast da semana passada com a minha mãe. Ela sempre falou que tinha esse lado mesmo. Meus pais sempre falaram, você tem que ser atriz, suas caras e bocas. Só que como isso era sempre muito visto em um ambiente entre amigos, um ambiente familiar, eu não trazia tanto, assim, isso para as redes sociais, eu acho. Posso estar errada, talvez as minhas seguidoras discordem, porque às vezes eu era engraçadinha já. Mas, enfim, eu acho que em relação, quando a gente pensa em autoconfiança, isso eu acho que é uma coisa que você só adquire quando você vai passando o dia a dia, quando você vai conseguindo essas pequenas conquistas, subindo esses pequenos degraus, que eu acho que são esses tijolinhos que vão fazer você conseguir ir alcançando coisas maiores, que é o jeito que eu vejo o podcast, por exemplo. E eu acho que assim, também, tipo, o primeiro episódio, gente... Eu sentei aqui, eu tava tipo, vou embora, o que eu tô fazendo aqui? Por quê? Deus, quem me convenceu que eu... Enfim. Mas aí, deu pra entender? Não, deu pra entender 100% e eu queria entrar agora um pouquinho, puxando esse gancho, da nossa trajetória de Nova York, que é um dos assuntos mais comentados por aqui, e eu queria saber como que você acha que isso te influenciou pra esse lado mais apresentadora? Você acha que essa curiosidade pelo mundo, pelas pessoas, ela te deu um empurrãozinho pra você estar sentada no lugar que você tá hoje? Ou que eu tô sentada hoje? É muito engraçado porque eu nem sei se as minhas amigas de Nova York sabem disso, mas uma das principais razões do porquê eu quis começar o Clichê Talks foi por causa delas. Eu tinha amigas que eram mais velhas que eu, na época que eu estava na faculdade, conheci meninas incríveis. Uma trabalhava na Bloomingdale's, a outra trabalhava na Ambev, a outra trabalhava na Pepsi, a outra trabalhava na Barneys, que são lugares que, assim... Principalmente em Nova York, por ser um mercado internacional, é muito chocante, assim, é muito impressionante você ter pessoas ao seu redor com esse conhecimento e ocupando esses lugares. Eu sabia que isso vinha de um lado muito privilegiado meu, de poder ter acesso a essas pessoas e a esse conhecimento. Então, quando eu ia fazer uma entrevista de emprego, era para elas que eu ligava, eu mandava o CV para elas, eu mandava perguntas. E quando eu fui para Nova York em 2021, eu tava já com a minha câmera, comprei um microfonezinho e comprei um tripé pra gravar os episódios do Clichê Talks que iam ser pro IGTV. Então, sem dúvida, Nova York me abriu um olhar para possibilidades, para sonhos, para cargos que eu não fazia ideia que existiam dentro do mercado. E foi por conta disso que eu quis trazer essas informações para as Notters e para os nossos seguidores. E acho que a gente está conseguindo. Não, a gente está
super conseguindo e eu acho muito incrível que você tá fazendo isso, porque você, querendo ou não, vem de um lugar muito nichado no Instagram. Então eu queria entender por que você decidiu quebrar isso e começar um podcast. Será que foi o nosso lado aquariano querendo ser diferentona? Ou você acha que só o Clichê Talks, aliás, desculpa, ou você acha que só o Nó da Clichê estava te limitando de alguma forma? Como eu tava falando, eu sempre fui muito expressiva. E o Instagram, junto com o TikTok até, são coisas muito. Eu acho que tem muito espaço para você ser expressivo, só que eu gosto de conversas fundas, que nem citando a nossa querida Marcela Ceribelli, eu gosto de mergulhos profundos. Então, assim, quando alguém vai dar um tutorial de maquiagem, de gatinho. Não adianta você virar e passar pra mim, aí você vira a cara, aí você esfuma, aí você... Eu preciso entender qual é o ângulo desse pincel, eu preciso entender qual é a cor exata de sombra que você tá... Não me mostra uma sombra marrom, qual que é? Então, assim, acho que por conta dessas coisas, eu sempre gostei, eu sempre me expressei melhor, eu sou um pouco mais prolixa, então eu gosto disso e eu acho que eu tava me sentindo limitada no Instagram e no TikTok mais porque eu não tava muito solitária, sabe? Eu acho que é tudo muito com a minha imagem, com a minha roupa, com a minha beleza, o que eu entendo, mas eu tinha dificuldade de trazer o meu conteúdo, o que eu penso, o que eu estudei, o que o outro pensa sobre isso. Então eu acho que teve esse lado aquariano, mas acho que o lado aquariano veio mais, não tanto de fazer algo diferente, veio mais de estar se sentindo um pouco sufocada, de não conseguir me explorar e trazer informação enfim, até, de certa forma, inspirar ajudar algumas pessoas que vinham para mim com muitas dúvidas de emprego, dúvidas de carreira, dúvidas de faculdade. Então, eu achei que o Clichê Talks foi um ótimo espaço para talvez suprir um pouco isso. Foi 100%. Eu acho que era uma fase que realmente a gente estava se sentindo meio, né, não sabendo para onde correr. E eu acho que a gente correu para o caminho certo. A gente sempre escuta de forma positiva sobre a curadoria que é feita dos nossos convidados. Então, a lista de entrevistados é sempre diversa e, de uma certa forma, muito fresh. Como que é a seleção desses convidados? Qual que é o seu critério? Gente, olhando para vocês, se tem uma coisa que eu tenho orgulho é a nossa seleção de convidados, assim, eu acho que ela não deixa a desejar, eu acho que, assim, depois desse episódio ainda vai vir muita gente legal, muita gente icônica, incrível, interessante, e isso foi uma coisa que eu falei pra minha equipe desde o começo, assim, eu nunca quis pegar pessoas por conta de número, e isso se dá também à pergunta que você fez anteriormente, né, de eu ser um perfil muito nichado, mas esse nicho, ele nunca me limitou, e eu acho que por ter esse meu lado muito curioso de conhecer pessoas novas, de querer saber como que... mas esse fotógrafo, como é que ele tira essa foto? Como é que vem a inspiração? Então, assim, eu acho que os nossos convidados, eles sempre vêm para suprir alguma demanda que a gente sente de informação do mercado, que a gente sente de curiosidade dos nossos espectadores e ouvintes. E, realmente, pessoas que eu sei que eu não preciso ficar preocupada em fazer perguntas mais complexas, me preocupar, será que vai dar conversa, será que não vai dar, porque são pessoas muito completas. Então, eu acho que esse é a nossa principal fonte de interesse quando a gente chama um convidado. É dele ser muito completo, muito interessante e, obviamente, nada clichê. Oh, isso foi muito fofinho. Tá, vou puxar mais um gancho dos convidados. Eu quero que você conte pra gente como foi a gravação do primeiro episódio. Como é que tava a nossa cabeça, como é que tava o feeling, esse nervosismo. Foi babado, né? Eu bebi bastante. Brincadeira, gente, um pouco. Menos do que bastante, mas mais que um pouco. Gente, esse primeiro dia foi uma loucura, assim, a razão do porquê... E quando eu fui começar o podcast... Todo mundo tava tipo, vamos tentar chamar um nome gigante, sei lá o quê, começar com o pé na porta. E a Júlia, hoje em dia, né, imagina, ela tem várias frentes, ela é maravilhosa, a Júlia sempre foi incrível, mas mais do que isso, além de eu saber e ter a certeza que ela ia trazer informação, que essa é uma pessoa muito interessante, que ela é alguém muito completa, eu também queria uma amiga comigo. Então eu acho que isso me acalmou, né, a Júlia também foi uma pessoa que sempre me incentivou muito a começar o projeto, então eu acho que
A Júlia sempre foi uma pessoa que me incentivou muito a começar o projeto, então eu acho que isso me acalmou. Só que, depois disso, depois do primeiro amor, iam vir outros. E aí, eu acho que quando eu sentei nessa cadeira que você tá sentada agora, me veio um frio na barriga quando eu fui. Eu não lembro quantas vezes a gente refez a intro. Eu acho que foram algumas, assim, porque eu tava. Ai, começou. Não sei, gente. Começou a me dar um frio na barriga, mas eu acho que deu tudo certo. Eu acho que eu fiquei, na verdade, mais nervosa, talvez, pra outros convidados depois, porque a gente não tinha lançado o podcast ainda, né? Então foi muito na base do. Oi, eu vou lançar um podcast, você confia em mim o suficiente pra gravar um projeto que você nem sabe como é que vai ser, porque a gente não lançou ainda. Então eu acho que tinha um pouco dessa pressão, mas foi um dia de muito nervosismo, mas também foi um dia muito gostoso, assim. A gente passou na padaria antes pra comprar lanchinho, a gente fez vlog, a gente sentou e conversou, então memórias muito boas.